Olá, bem-vindos de volta ao nosso podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Estou muito feliz hoje, eu estou num novo papel na Câmara Portuguesa. Quem vem acompanhando as nossas mídias, revista, Instagram, LinkedIn, já sabe que eu saí da presidência da Câmara para dar espaço para uma nova pessoa, que estamos muito contentes de estar conosco, que é o Domingos Espírito Santo Pereira Coutinho. Mas, obviamente, eu não ia deixar nossos seguidores aqui, sem a minha presença, assumir o comitê de associados da Câmara. E estou feliz aqui nesse novo momento, podendo dar sequência aos nossos podcasts. E eu sei que se você já viu o nosso podcast, gostou do conteúdo, eu vou pedir o quê? Não esquecer de compartilhar com as pessoas que também vão gostar do conteúdo que a gente está criando aqui na nossa Câmara. Hoje eu tenho um convidado super especial. A gente só tem uma dúvida aqui hoje. É se ele é da minha família ou não. Vocês já sabem que eu sou a Karine Vilela e hoje eu recebo o Antônio Vilela. A gente vai sair aqui com um desafio para saber se o Antônio faz parte da minha família ou não. Mas eu vou adorar, porque só o negócio dele eu já estou curiosíssima. Antônio, bem-vindo aqui hoje. Obrigado. No nosso podcast. Queria que o Antônio é associado há algum tempo aqui da Câmara, tem uma solução muito interessante que é a Zuc, e eu queria que você contasse um pouquinho sua trajetória. Eu sei que você é português, veio para o Brasil. Como que surgiu a Zuc nesse contexto todo? Tá ótimo. Bom, primeiro, muito obrigado aqui pelo convite, obrigado aí a todos que estão assistindo, pelo prestígio, pela honra. E talvez a gente seja primos mesmo, né? Quem sabe? Vamos descobrir. Fica aqui a missão e vamos buscar isso. Bom, falando aqui um pouquinho do Antônio, sou português, acho que já deu aqui para ver pelo sotaque. Eu estou no Brasil, eu falo que sou um dos veteranos aí que já está aqui há um tempão. Estou aqui há mais de 20 anos, então eu cheguei em 2004. Eu vim na época para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Eu vim fazer uma especialização, enfim, da faculdade e me apaixonei e fui ficando. As pessoas falam, nossa, mas você planejou? Não foi nada planejado. Eu vinha para ficar um ano e as coisas foram acontecendo. Enfim, comecei a trabalhar, enfim, em alguns lugares, ganhar experiência. Enfim, conheci a minha atual esposa. Que é brasileira? Baiana, tá? E nós somos sócios, inclusive, na Zuc. Ela é uma das fundadoras da Zuc junto comigo. E, enfim, as coisas foram acontecendo e estamos aqui. Respondendo à sua pergunta, o que é a Zuc? Bom, a Zuc é uma empresa de tecnologia, primeiro que tudo, focada em inteligência geográfica. Ok. O que é isso? O que é isso? É difícil, então eu vou explicar para a minha família o que é que a gente faz. Mas é uma empresa de tecnologia que a gente tem soluções baseadas em mapas. Certo. Tá? Então, o nosso público são, obviamente, empresas. Tá? Então, nós atuamos 100% no B2B e empresas grandes. Tá? Então, a gente atua aqui no mercado enterprise, porque são as empresas que compram o nosso tipo de soluções. Eu já vou dar alguns exemplos para aterrizar o que é isso. Mas, então, a gente constrói ou desenvolve ou cocria soluções onde a variável geográfica ela seja relevante. Então, por exemplo, todas essas indústrias onde a operação é dispersa, por exemplo, telecomunicações, por exemplo, a distribuição de energia elétrica, por exemplo, águas, por exemplo, o agronegócio, por exemplo, mineração, óleo e gás. Então, todas essas indústrias, elas estão dispersas em algum lugar. Ou a operação é em algum lugar, ou as redes estão em algum lugar, ou logística está acontecendo. Então, elas precisam de sistemas que tenham a variável geográfica. E é aí que surgem os sistemas de informação geográfica, que é aquilo que a gente faz, tá? Então, aterrissando mais um pouco. Agora, Antônio, só para eu entender de forma prática, assim, geralmente essas indústrias que você está falando, elas têm uma cobertura geográfica gigantesca. Perfeito. E elas precisam saber o que está acontecendo nisso. Perfeito. Você tem um hardware também? Você tem uma antena, alguma coisa, ou é tudo satélite? Como que funciona? Excelente pergunta. Então, vamos lá, vamos dividir a pergunta. Respondendo objetivamente, nós não temos hardware, nós somos uma empresa de software, tá? Então a gente atua aqui na camada de software, mas a gente se conecta com diversos hardwares e diversas fontes de dados. Então, você mesmo já deu a resposta. Então, a gente se conecta com dados de imagem de satélite, dados de trânsito em tempo real, dados de equipamentos, sei lá, de
de telecomunicações da rede para fazer a alarmística. Então, a fonte de dados, ela depende muito do tipo de negócio do meu cliente. Então, falando do agro, que eu acho que é mais próximo aqui à sua realidade. Então, no agro, nós temos os tratores, temos sensores nos tratores, temos sensores de meteorologia, temos dados de meteorologia. Então, tudo isso são dados que a gente traz para a nossa plataforma para criar soluções que ajudem a resolver algum problema daquela indústria ou daquele negócio. Então, basicamente, é isso. Então, não temos hardware, nos conectamos com vários tipos de hardware. O importante é ter esses sensores, esse dado para a gente consumir, para a gente transformar isso numa solução e devolver. Então, eu vou dar um exemplo para aterrizar. Dei o exemplo do agro, vou dar um exemplo de telecomunicações. Então, todas as empresas de telecomunicações, elas têm milhares de equipamentos espalhados pelo território, aqui no Brasil. Antena, roteadores, equipamentos de rede, etc. Todos esses equipamentos, eles têm sensores e estão mandando informação a toda a hora. O que é que nós fazemos? Nós pegamos todos esses dados que esses sensores estão enviando e montamos, por exemplo, uma solução de alarmística para saber, em tempo real, se aquele equipamento naquela central está fora e a operadora tem que mandar um técnico para lá. Se, por exemplo, correlacionando, tem um bairro que está com um problema, em vez da operadora mandar 10, 15 técnicos para resolver o problema em 10, 15 endereços, a nossa ferramenta correlaciona o que está acontecendo e fala: não precisa mandar 10 técnicos, manda um para este endereço aqui, que é um rompimento de fibra, e você resolve esse problema todo aqui. Então, tudo isso são problemas onde a variável geográfica, ela interfere. Então, a tua solução é uma solução também muito personalizada para cada empresa. Super. E essa solução personalizada é desenvolvida em, por exemplo, que prazo? Como que você desenvolve uma solução? Vou dar um exemplo. Tenho uma vinícola, trabalho com uma vinícola. Eu quero uma solução para entender por que eu não consigo otimizar a adubação ou os químicos dentro do defensivo na viticultura. Como que funciona isso? Eu entro em contato contigo, você faz um orçamento. Em quanto tempo eu tenho uma solução dessa? Olha, normalmente é rápido, a gente sempre parte de alguma coisa já pronta, então dificilmente a gente começa a construir alguma coisa do zero, tá? Então, depende muito, mas talvez um caso desse, para ser mais pragmático, a gente está falando de algumas semanas para você começar a usar um MVP para ver se é o caminho que você queria, para começar a extrair resultado, para depois talvez desenvolver alguma coisa mais robusta, tá? Mas a gente sempre parte da premissa que já tem alguma coisa pronta que a gente pode utilizar. Então, quando a gente começa a colocar variáveis, sei lá, de inteligência artificial, algum tipo de dados, etc., talvez a gente não desenvolva um algoritmo próprio para esse seu problema. A gente vá, sei lá, na comunidade open source, ver se já tem algoritmo já pronto para o agro para, sei lá, identificar através de imagens satélites a fase da sua cultura, sei lá. Eu não vou precisar desenvolver isso do zero. Já houve alguém que fez isso. Então a gente sempre tenta partir de algum ponto de partida para ser mais rápido. E hoje, enfim, esse tema da IA está super em alta, facilitou muito a nossa vida, que a gente desenvolve as coisas muito mais rápido. E, Antônio, a IA, na inteligência artificial, ela não é uma ameaça para você ou ela é uma oportunidade? Como que você vê a IA hoje nessa questão de IA hoje, né? AI, né? Olha, excelente pergunta. Eu sou um otimista por natureza, para começar a conversa. Eu enxergo uma oportunidade gigante. Como dizem lá na nossa terra, brutal. Realmente, o que ela nos habilita agora para fazer coisas que a gente, não há muito tempo, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, seria um pouco longínquo, a gente iria ter muita dificuldade porque era muito custoso, etc. Hoje ela nos habilita a fazer assim muito mais coisa, muito mais rápido. Então, uma empresa de soluções e serviços como a nossa, eu enxergo que abriu
um mar de possibilidades enorme. Não que eu acho que, sei lá, empresas de produto já pronto também não tenham essa oportunidade. Também têm, mas se calhar o que hoje nos travava, entre aspas, era realmente, sei lá, questão de mão de obra, questão de fazer as coisas mais rápido, etc., que a inteligência artificial hoje... Você deixa trabalhando a noite toda, quando chega de manhã está pronto. Por né? exemplo. A codificação e tudo, você pode codificar as coisas muito mais rápido. É muito mais rápido. Eu acho que a questão de cruzamento de dados, a questão de algoritmos mais precisos. Então, por exemplo, as soluções que a gente está falando aqui, eu não tenho o nosso staff, não são só desenvolvedores ou não são só pessoas técnicas. A gente tem doutores em geografia, a gente tem pós-doutorados em meteorologia. Então, para esse tipo de capital intelectual, ter ferramentas como essa à disposição para potencializar a entrega deles, para, sei lá, fazer uma previsão climática para uma empresa de energia elétrica para saber onde eu vou ter fogos que vão atingir a minha rede de transmissão. Por exemplo, se calhar há um ano atrás, a gente estava falando em fazer previsões mais ou menos boas com 2 dias de antecedência. Agora, a gente está fazendo previsões com mais acurácia, com 8 dias de antecedência, sabendo que aquele ativo da empresa X de energia elétrica vai ser atingido por um tornado, por um ciclone, ou mesmo em tempo real. Está acontecendo um fogo, eu consigo saber em tempo real se esse fogo está indo para cá e vai atingir a minha linha de transmissão ou se está indo para o outro lado e eu não preciso me preocupar. Então, interessante isso. Agora, Antônio, assim, eu sei que é uma pergunta um pouco... até um pouco clichê, mas você não tem medo dos seus clientes também aprenderem o que você faz? Como que você acha que você se diferencia hoje? Por que um cliente não montaria um processo interno em relação a isso e não tiraria o teu capital intelectual do teu negócio? O que você acha que pode... Qual que é o diferencial em relação a isso? Olha, Karen, de novo, eu sou um otimista por natureza, então talvez eu seja sempre enviesado nesse tipo de pergunta. Mas, olhando o Brasil, o mercado é tão grande, acho que tem tanta oportunidade, tanta empresa precisando de ajuda, e especificamente no segmento onde a gente atua, que são esses clientes muito grandes, que a gente chama de enterprise, a complexidade tecnológica deles é tão grande por conta de legados que eles têm, por conta de aquisições que fizeram e tem um monte de sistema que precisa integrar. Então, eu não acho que seja tão simples... Tem uma barreira de entrada aí, né? Nem ser barreira de entrada, eu acho que a gente pode ajudá-los muito. Então, acho que a gente pode ajudá-los muito. E, realmente, o tamanho do mercado, o tamanho das oportunidades... que mais cedo a gente estava falando, você atua em que setores, etc. E eu te falei ali, principalmente as utilities. E eu te respondo por que é só nas utilities. Porque a gente ainda não teve tempo... Traduz o que são as utilities para o nosso ouvinte. Desculpa, então, são empresas de telecomunicações, energia elétrica, saneamento e gás encanado, né? Obviamente que as nossas soluções, elas têm aderência para outros setores. Por que é que a gente ainda não está lá? Por falta de braço para a gente ir. Então, por isso que eu te falo, eu acho que sou muito otimista, que ainda tem tanta coisa para fazer, mas sim, realmente os clientes podem copiar, sem dúvida, e eu acho que nós somos os principais interessados que eles façam isso. Total. Então, quando tem algum cliente nosso que quer aprender e quer internalizar esse tipo de solução, nós somos os primeiros a ajudar, porque vão ser mais uns multiplicadores daquele assunto para o mercado. Vai ser mais gente falando daquilo e mais gente querendo falar daquilo. Então, eu só vejo com bons olhos, mesmo isso acontecendo. Eu fico feliz, mas agora também me surgiu uma pergunta aqui dentro do nosso contexto, que é em relação ao B2G. O Business to Government, vocês também atendem o governo, fazem licitações? Porque eu vejo que deve ter um mundo governamental que também poderia ser atendido aí com as soluções de vocês. Como que funciona essa questão do governo? Olha, empresas como a nossa, nos Estados Unidos, por exemplo,
Eu vou falar do maior player global desse mercado, que é a Esri, que é dona do ArcGIS. Google também é bastante conhecido. GE, Smallworld, também tem uma solução para isso, para este setor. Estes vendors que eu falei aqui agora, 60% a 70% da receita vem do governo. Tá? Então, acho que está respondida a sua pergunta. O governo é dos grandes compradores. É um dos grandes compradores mundiais e em todas as esferas. Estou falando da esfera municipal, dos municípios, estou falando da esfera estadual e estou falando da esfera federal. Então, hoje nós não atuamos com o governo, nada contra, não tenho absolutamente nenhum preconceito, não é nada disso, mas é a mesma história da pergunta lá de porque é que ainda só estão nas utilities. Por falta de foco, em algum momento isso vai entrar no nosso plano. Para eu não falar que a gente não atua com o governo, a gente atua com o cliente Força Aérea, tá? Para alguns tipos de soluções que eu não vou abrir aqui por questão de confidencialidade, etc., mas imagina a Força Aérea, imagina que tem que gerir o espaço aéreo, imagina a quantidade de temas de cartografia que eles, enfim, precisam. Então é muito óbvio a sinergia. Obviamente eu não posso falar aqui que soluções a gente presta serviço para eles, mas é o único que a gente hoje atua. Mas tem um mundo em qualquer tipo de secretaria de governo que você imagine. Então, Secretaria de Transporte, é muito óbvio. Secretaria, sei lá, de Saúde, é muito óbvio, para ver, sei lá, questão de pandemias, de doenças, de hospitais, de logística, enfim... secretaria, sei lá, de habitação. Né? Segurança, nossa, segurança. Eu acho que deve ser uma mudança gigante. E isso na esfera estadual e municipal. Na esfera federal, a gente está falando de defesa. Exatamente. Então, defesa é 100%. O governo dos Estados Unidos, eu falo isso porque é aberto, é um dos maiores compradores desse tipo de tecnologia lá nos Estados Unidos. Então, essas empresas que eu falei, um dos maiores clientes é a defesa. Por conta de como é que eu planejo uma guerra, tem que ter um mapa. Aonde estão as minhas tropas, aonde estão as tropas inimigas, imagens de satélites, cruzamentos, simulações, então tudo isso acontece em sistemas de gel, que é o que a gente faz, é isso mesmo. Muito legal. E agora, eu sei que você é um português. Eu sou. Em São Paulo, com uma empresa em desenvolvimento num país que é continental, que é o Brasil, né, que você tem oportunidades milhares. Mas eu queria entender se a Zuc também é uma empresa luso-brasileira, se vocês estão em Portugal também, e se estão em Portugal, qual que é a visão de vocês de expansão na Europa? Excelente pergunta e obrigado. Olha, a resposta é sim, e obviamente... Eu falei isso assim com muita humildade, que é, Antônio, vocês abriram o escritório em Portugal porque vocês têm uma ambição global, etc. A gente tem, mas a gente está tão, que eu acho ainda no início, a gente tem uma empresa de 8 anos, estava comentando ali com a Joana, que o Brasil tem tanta coisa para fazer, seria até... sei lá, pretencioso da minha parte falar que a gente está no momento de expansão global. Não estamos. Tá. Nós temos um escritório em Portugal, sim, por uma questão oportunística. Legal. 2 motivos. Primeiro, que eu sou português e é natural para mim, é fácil para a gente, então a gente conhece bastante gente lá. Você tem que voltar para visitar a família, né? Por exemplo, então, para estar conectado ao meu país e, de certa forma, dar um pouco de give back, né, de retorno, enfim, ao meu país e tentar ajudar no desenvolvimento, etc. E o segundo motivo oportunístico é que os nossos clientes aqui nos demandaram lá. Projetos lá. Pronto, então a gente tem um cliente em específico de telecomunicações que ele é de lá e nos demandou replicarmos algumas soluções que a gente tinha aqui lá, então a gente aproveitou a oportunidade, como se diz na nossa terra, a fome, a vontade de comer, né? Exatamente. E a gente começou lá. É um plano vosso de investimento para crescer muito nos próximos anos na Europa? Não. A gente quer crescer, óbvio, mas esse plano, essa ambição, ela está aqui no Brasil num primeiro momento. Tá? Legal. Então... E, Antônio, eu fico muito feliz que você se associou à Câmara Portuguesa de São Paulo, porque a gente tem
dezenas de exemplos como o seu, de pessoas que têm negócios aqui, mas pela conexão com Portugal. E eu acho que essas empresas, em conjunto, querem fazer negócio juntos. Né? Então, eu acho que dentro da Câmara aí vai ter muitas oportunidades para você, tanto aqui quanto lá, porque é exatamente esse nosso maior objetivo, que é fomentar as relações bilaterais entre Brasil e Portugal. Agora, eu não posso encerrar esse podcast sem ter pelo menos 1 ou 2 exemplos vivos, né, dessa. Eu queria materializar num exemplo, num case que você contasse aqui para gente do teu negócio. Qual que é um case legal, assim, que se você puder contar, lógico, claro. Né, é um case interessante que você teve ou em energia, telecomunicação. O que você conseguiu trazer de ganho para essa empresa? Não, excelente pergunta. Então, acho que para começar a responder, uma das coisas que a gente sempre tenta, e até pela característica minha e da minha sócia, a Monique, minha esposa, é que nós somos muito mais voltados para negócio do que para tecnologia. Certo. O que é que eu quero dizer com isso? Nós nos conectamos muito mais com as áreas de negócio dos nossos clientes do que com as áreas inicialmente de TI. Obviamente, depois a gente vai ter que chegar lá, mas a gente chega lá para resolver algum problema de negócio, ou para ajudar a empresa a faturar mais, ou para reduzir custo, ou para ser mais eficiente, ou para ter algum... Então, todos os nossos projetos, eles têm esse drive de ROI, não é? Resolver de retorno. De resolver um problema com retorno, de alguma forma, de investimento. Então, eu vou te dar aqui um exemplo de uma empresa de telecomunicações que ela começou usando a nossa solução na área de negócio para construir uma solução de consulta de viabilidade. Olha que coisa, parece besta, mas o sistema dela não sabia direito aonde tinha rede, os vendedores não sabiam onde é que haviam de vender, o cliente ligava, ela não sabia se podia vender banda larga ou móvel, o que quer que seja. Então, a gente começou a trabalhar nessa empresa construindo um sistema de viabilidade, ou seja, toda a área de vendas dessa empresa consultava o nosso sistema para saber o que é que tinha naquela região, o que é que podia vender naquela região, qual o preço que podia vender, qual o concorrente que estava naquela região, se podia ser mais agressivo ou não, para onde estava expandindo a rede, para ela já saber, então semana que vem eu posso ir ali naquele prédio que eu já posso ver. Então, a gente começou por organizar essa questão da viabilidade, e eu estou falando de venda, estou falando de aumento de vendas, que nessa empresa... a gente teve mediu, depois disso, a acurácia da venda subiu em 15%. Nossa, então, porque eles vendiam muita coisa. Absurdo. Demais. Então, eles vendiam muita coisa onde eles não tinham viabilidade, aí não entregava, cancelava, o cliente ficava chateado. Né? Então, a acurácia em relação a onde eles vendiam subiu 15%. E, obviamente, isso refletiu de forma muito significativa na receita. A gente começou aí a gente depois começou a ir para a área da engenharia para vamos montar uma solução para desenhar a rede corretamente. Então, como é que eu conecto aquele prédio? Aí a gente montou um sistema que substituiu a prancheta física que o projetista ia lá desenhar. Aqui eu passo uma fibra para cá, aqui tem ali um poste, eu vou ligar a fibra ali. Então, a gente automatizou isso, a gente desenvolveu um sistema de desenho de rede em que o projetista não precisa sair do escritório, ele, no nosso sistema, ele já faz a simulação como é que vai conectar um novo prédio. Depois disso, a gente foi para construir um sistema de inventário moderno, né? Então, aonde está essa rede, como é que se conecta, onde estão os ativos, tudo moderno. Redução de custo, de pegada de carbono. Sem dúvida. Saúde mental, porque a pessoa não precisa ficar no trânsito. Tem um apelo ESG gigante. Tem um apelo ESG gigante. Né? Você mantém a pessoa trabalhando, mas você dá ferramenta para ela para que ela tenha mais qualidade de trabalho também. Né? E eu estou falando dessas aplicações, depois elas todas conectadas, ou seja, lá a questão da viabilidade estava conectada aqui com o inventário, estava conectada com a ferramenta de desenho de rede, que desenvolvemos depois uma aplicação que eu te falei no início de alarmística, para fazer correlação da rede, onde é que está que depois colocámos um módulo de analytics para eles saberem onde vou vender, para onde vou expandir a minha rede, onde que está crescendo a cidade, para onde eu devo investir o meu CAPEX de rede. Então,
tudo isso para, enfim, aumentar a receita da empresa, reduzir custo. Então, acho que é um exemplo bem, muito legal, bem elucidativo, né, do que é que a gente faz. Muito, é isso. Assim, muito bom. Antônio, eu estou assim, encantada. Que é isso? Eu imagino o tamanho de oportunidades. Hoje, na Câmara, a gente está com cada vez mais pessoas envolvidas no agronegócio. Eu vejo o tamanho de oportunidades dentro do agro também, né? Eu acho que são fazendas gigantescas aqui no Brasil. Essa questão da energia também super interessante. A gente tem bons parceiros de energia na Câmara. Fiquei bem contente. Queria, antes de mais uma vez finalizar, né, falar que vou querer conhecer a Monique pessoalmente. A Monique é CEO da empresa, esposa do Antônio. O grupo de mulheres da Câmara Portuguesa é bem ativo. Que legal. E eu espero que a Monique esteja conosco nos eventos do Comitê de Mulheres, que é um grupo bem protagonista dentro da Câmara, e eu sempre puxo essa bandeira também. É uma causa dela, é uma causa da empresa e minha. Ótimo. Então, super alinhados com o nosso propósito. Adoro homens feministas. É isso mesmo, super alinhados. Muito bom, Antônio. E antes de finalizar, queria que você falasse um pouco como que você vê o futuro da geolocalização nos negócios, né? Porque você já está aqui há 8 anos como empresa, mas já deve estar com conhecimento prévio disso também. O que você acha que vai mudar daqui para frente, não só com a questão da AI, mas com a questão... Cada vez mais, quando a gente vê assim, o mundo, como que eu posso dizer, o mundo, por um lado, muito globalizado, por outro lado, cada vez mais fechando fronteiras, o que você acha que pode ter de oportunidades reais e em que áreas você acredita que isso pode acontecer? Não, ótimo. Acho que para não ficar muito ampla a minha resposta, eu vou dar aqui talvez alguns exemplos mais de curto prazo. Enfim... Uma questão de visão de muito longo prazo, acho que no momento que a gente vive é muito difícil, e ainda mais falando de tecnologia, a gente está falando de mudanças grandes a cada 3 meses. Né? Exatamente. Então, eu acho... Então, falando do futuro, eu falo do presente. Hoje eu acho que a gente está vivendo o futuro. Legal. Hoje eu acho que a gente está vivendo o futuro. Então, nesse tema aqui de geolocalização, ele... pegou carona nesse tema todo de agente. Então, tudo que eu estou falando que a gente está fazendo está sendo substituído por agente. Legal. Que é o agente vai saber... O exemplo, de novo, da Telecom, que eu acho mais fácil, como já dei aqui, para aterrizar. O agente vai fazer a análise sozinho de onde está precisando de rede. O agente vai fazer as compras para o fornecedor de equipamento para entregar no lugar tal. O agente vai disparar uma ordem de serviço para o técnico ir lá entregar aquele equipamento. Então, eu acho que esse tema dos agentes de AI, eles vão realmente mudar o paradigma da operação das empresas. Estou falando de utility, mas de qualquer uma neste tema de geo. Então, tudo que a gente tinha um human in the middle, né, que para o humano tomar decisão, etc. Eu acho que isso aqui vai realmente desaparecer e todas essas decisões de rede, manda técnico, sobe banda para aquele bairro, tudo que é hoje um grande NOC cheio de pessoas tomando decisões, etc. Então, eu acho que isso vai acontecer e não é um acho. Já está acontecendo. Eu tive a oportunidade de estar agora em março no MWC, que é um evento em Barcelona de tecnologia voltado para telecomunicações. É o maior evento da indústria mundial. E eu vi empresas da Coreia e China já fazendo isso. Tá? Então, eu vou ser um pouquinho técnico aqui, até peço desculpa, mas só para exemplificar. Tem uma escala no mundo das telecomunicações que se chama ANJ, que mede o quanto as redes são autónomas. Então, 0 é uma rede nada autónoma, ou seja, todo mundo é tudo manual, e 5 é uma rede que faz tudo sozinha. Tá? Então, aqui o 5 ninguém atingiu, e as operadoras elas tentam subir este tal do ANJ. Tá? ANJ? ANJ é Autonomous Network Journey. Ok, pronto. A Journey. Que foi desenvolvido pelo TM Forum. Legal. Tá? Pronto. E aí, nesse evento, estava tudo à procura. Como é que eu subo o meu nível de ANJ, como é que eu automatizo as minhas redes. E aí você viu os coreanos e os chineses
fazendo isto que eu acabei de falar. Rede, eu não vou dizer 100% autónomas. Eles estão no 4, no nível 4? Eu não sei te responder essa pergunta. Mas não vou ser, mas muito. Com certeza. Com certeza. Então, E as empresas aqui estão em que nível, no geral? Olha, eu posso falar com as empresas que nós trabalhamos, elas estão ali no nível 2,5 para ir para o 2,7. Tá, a gente está ali no meio do caminho dessa jornada. Colocando no bônus dos executivos para ano que vem chegar no 3. Exatamente, então é isso. Que interessante. E estamos falando, Karen, de empresas super modernas aqui no Brasil. Tá? As mais modernas. Tudo que tem o bom do melhor no mundo, você pode ter certeza que já está aqui. Tá? Então não estamos falando de um mercado menos maduro, de forma alguma. Muito bom essa Então, falando assim um pouquinho de futuro, eu acho que o GEL ele já vai, num curto prazo, viver esse tema de agentes. Ele vai beber da fonte desse consumo de dados exponencial que está acontecendo. Então, todo esse tema de imagens de satélite, meteorologia, etc., que era muito complexo, esse cruzamento de dados, essas correlações. Então, cada vez mais a gente vai conseguir fazer isso mais rápido, por mais processamento, por máquinas melhores, por algoritmos melhores, etc. Então, eu acho que o futuro, que é o presente, é esse. Muito a longo prazo. Eu gostaria de saber, e se eu souber, eu vou te falar. Ótimo. Então, olha só. Desculpa se foi muito tática a resposta. Se você que segue aqui a gente não sabia desse ANJ, você já sabe que eu sou uma pessoa competitiva e vocês devem ser também. O que a gente quer é aumentar o nosso ANJ. Tem uma pessoa dentro da Câmara que pode ajudar a gente com isso, que é o Antônio Vilela, que vai ajudar a gente automatizar os nossos processos cada vez mais. Foi uma conversa muito legal. Adorei. Aprendi muito, agradeço a sua presença, Antônio. Muito obrigada por compartilhar tanta coisa interessante conosco. Que isso. E vocês já sabem, né? Se informação é poder, nada melhor do que a gente ter aí informações tempo real, na nossa mão. Sem dúvida. Para tomarmos decisões muito mais educadas, decisões muito mais assertivas para os nossos negócios. E eu espero aí que a gente consiga aumentar nosso ANJ logo juntos. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço imenso. E eu vou convidar vocês para compartilhar esse conteúdo, se vocês gostaram. Não esquecer que também estamos no YouTube. Para quem está escutando a gente nas plataformas de áudio, coloca a gente no YouTube, aperta o sininho para lembrar que vai ter notificação aí de novos podcasts. Espero vocês logo.